Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. É um texto muito conhecido e com certeza haverá facilidade dos irmãos encontrarem. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Após a leitura, estaremos fazendo as nossas considerações. Posso ler com vocês? Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Meus irmãos, no meu coração tem uma satisfação, é um motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês. Louvar a Deus por essa oportunidade que o Eterno me concede de poder estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Celso, da sua esposa, pastora Cecília. Deus abençoe o senhor, a sua família. Pastor Rafael, a pastora Gabriela, né? Deus abençoe toda a sua família também, todos os respectivos obreiros que estão aí também, trabalhando em prol do reino de Deus. E o reino de Deus se constitui-se nisso, se constitui nessa dinâmica de estar fazendo algo para o reino dos céus de uma forma dinâmica. Meus irmãos, o capítulo de número 6 do profeta Isaías, como eu disse anteriormente, é um texto muito conhecido, comentado, falado, analisado. Por inúmeras vezes nós temos ouvido inúmeros pregadores falarem acerca desse texto. Nós temos ouvido, visto o Senhor se revelar a nós através de suas promessas contidas nesse texto do capítulo de número 6. E muitas foram as informações, os conteúdos, muitas foram as inspirações de Deus para a nossa vida, contidas no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Há quem diga que o chamado do profeta Isaías se deu aqui no capítulo 6, quando na realidade Isaías, bem anteriormente, já era um profeta já escolhido por Deus. Só que Isaías, no seu tempo, era um profeta diferente dos demais profetas.
Isaías, ele não era um profeta periférico, ele era um profeta da monarquia. O rei, o seu tio Uzias, apoiava-se sobre os seus ombros, e o mesmo, todas as vezes que saía para alguma batalha, alguma peleja ou coisa do tipo, consultava os profetas daquele tempo, e Isaías estava inserido ou selecionado na dinastia real de Judá. O profeta Isaías, sendo então seu tio Uzias, ele tinha então uma grande autoridade, não apenas constituída por Deus para profetizar para as pessoas. Isaías tinha uma autoridade também do rei, é tanto que quando você lê do capítulo 1 até o capítulo de número 5, você vai ver o profeta Isaías com muita propriedade, apontando o dedo para as nações, para as pessoas e dizendo: ai desse, ai daquela, ai esse que faz aquilo ou aquilo outro. Mas é no capítulo de número 6 que algo sobrenatural vai acontecer. É no capítulo de número 6 que algo extraordinário vai acontecer na vida do profeta. Por quê? Porque o seu tio Uzias, ele morre de uma lepra. E antes mesmo de eu entrar aqui no texto do capítulo 6, eu preciso de maneira rápida falar sobre o contexto da história do tio de Isaías, que era Uzias, que morreu no ano 740 a.C. Uzias, para quem não sabe, ele foi um grande rei em Judá, o homem que deteve o poder político do seu tempo e que assim também, de forma administrativa, conseguiu conciliar inúmeras situações. O rei Uzias, ele então deteve também o poder bélico do seu tempo. Há quem diga que desde o período de Salomão até o período do rei Uzias, nunca houve tanta paz como no período do rei Uzias. Por quê? Porque o rei Uzias, ele começou muito bem, porque ele começou de mãos dadas com Deus, mas Uzias vai terminar muito mal, porque a soberba, a altivez de espírito, que é o que precede a queda, ou que procede a queda, vai fazer com que Uzias venha então ter um processo de individualidade, e ele começa a pecar contra Deus. Ele começa no espírito, e agora ele vai terminar na carne. Quando você lê no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, do versículo 15 em diante, você vai perceber que o rei Uzias, ele vai entrar dentro do templo de Deus, vai pegar o incensário. Não bastasse ele ter o poder administrativo, executivo, judiciário do seu tempo, ele agora quer para si aquilo que Deus não estabeleceu para ele. Ao entrar no templo do Senhor, 85 sacerdotes, quantos sacerdotes? 85 sacerdotes barram o rei Uzias e diz: Uzias, não faz esta besteira, Uzias não faz isso. Mas ele diz: eu sou rei, eu mando, eu posso, eu faço, eu vou oferecer um incenso a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai fazer isso, a Bíblia diz que Deus se ira, Deus fica indignado, pastor Rafael, de maneira que joga nele uma lepra na sua testa, que começa a corroer todo o seu corpo. E o mesmo Deus, eu aprendo isso, irmãos, o mesmo Deus que estabelece pessoas é o mesmo Deus que destitui pessoas. O mesmo Deus que escolhe pessoas é o mesmo Deus que faz o mesmo passar no departamento espiritual do céu, dar baixa na sua carteira e dizer que no reino de Deus não tem espaço para soberbo, para prepotente, para egoísta. O mesmo Deus que unge é o mesmo Deus que tira do trono. Agora, o que eu acho mais lindo é que quando Uzias morre, o suporte profético de Isaías é retirado, porque até então Isaías tem uma confiabilidade. Qual confiança que Isaías tem? Eu sou sobrinho do rei Uzias, então eu posso profetizar. Quando Deus lhe retira o suporte, Isaías está triste, Isaías está angustiado, e é aí que Deus começa a se revelar a
para ele, para mostrar que quem é chamado por Deus, a sua credibilidade não está imposta em homens. A credibilidade profética está diante daquele que fez o céu e a terra. Você não profetiza simplesmente por profetizar. Você profetiza porque tem uma palavra profética na sua boca. Independentemente da situação, Deus te escolheu para uma chamada e para um propósito. Alguns estudiosos vão dizer que Isaías vai ter essa visão. Não se sabe se pós a morte do rei Uzias ou antes da morte. Mas o que se sabe é que foi nesse período em que Isaías, que o rei está com lepra, que o seu filho Jotão é que tem que levar a mensagem para o povo, e Uzias está separado à parte, em uma casa. Até o ponto que entra o capítulo 6 e o texto vai dizer: e no ano da morte do rei Uzias. O que é isso? Isso é uma crise instaurada em um reino. Num período em que no reino terreno de Judá o trono estava vazio, Deus vai chamar o profeta Isaías para mostrar algo específico. Aí embaixo o trono pode estar vazio, mas aqui em cima tem um que está assentado num trono que está ocupado. Eu vou profetizar algo aqui nesta noite, e com carinho e respeito, mão direita para frente, porque eu quero profetizar. Independentemente da crise que esteja acontecendo na história da nação brasileira, independentemente que esteja acontecendo paralisações, independentemente que a inflação está lá em cima, independentemente de quem vai governar o nosso Brasil no ano que vem, o trono ainda está ocupado com Deus que está sentado e não está desesperado. Ele está sentado porque Ele tem o controle da situação. Então fique tranquilo, fique tranquila, porque ainda que muitos da nossa nação brasileira digam que estão em crise, quem está no reino não está em crise. Aleluia. Quem está no reino está em Cristo, e entende que quem está sentado no trono é o nosso pastor, e nada nos falta. A visão de Isaías se abre, porque um profeta escolhido por Deus, ele tem que entender que ele não anda por vista, ele anda por fé. Quando Deus vai revelar a Isaías algo sobre a eternidade, Deus não mostra ele desesperado no seu trono. Deus não mostra ele confuso. Parece que eu vejo Deus dizendo para Isaías: Isaías, eu estou assentado porque eu ainda estou no controle. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, para dizer que Deus vai abrir a tua visão espiritual nesta noite, em meio a essa crise que você está enfrentando. O povo estava na Babilônia. Um profeta por nome Ezequiel está às margens do rio Quebar. E ele disse: eu estava às margens do rio Quebar. Mas o profeta que é profeta pode ter cadeia nas mãos, pode ter cadeia nos pés, pode ser deportado, mas profeta que é profeta ainda tem visão dos céus. Eu sinto uma graça de Deus aqui para profetizar algo nesta noite. Você vai começar a ver o que talvez essa pessoa do lado não vai ver. Deus vai começar a te revelar aquilo que os olhos não viu e o que os ouvidos não ouviu. É o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Continuemos no texto. O texto vai nos ensinar algo muito interessante, pastor Celso. E o texto vai dizer assim: o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime monte, e sublime trono, e as abas dos seus vestidos enchia o templo. Olha para cá, não era o rosto de Deus,
não eram os pés de Deus, não eram as mãos dele, eram as abas dos vestidos dele que enchia o templo. Não, você já entendeu a infinidade e o tamanho do Deus que você serve? O Deus que em Isaías 41:12 vai dizer: quem que pega todas as montanhas da terra e coloca numa balança de precisão e sabe o peso de cada uma. Quem é este que chama as estrelas pelo seu nome? Quem é este, aleluia, estou sentindo a graça de Deus, que olha os moradores da terra como um pingo de água no fundo de um balde? O próprio Isaías profetizou dizendo: ele é aquele que se assenta no globo da terra. Então você tem que entender uma coisa: independentemente do problema, da crise existencial que você está enfrentando, tem um Deus grandão sentado no trono para resolver esta situação. Há um ponto de contato. As abas de seu vestido enchiam o templo. No Novo Testamento, obreiros, tem uma mulher, que muitos a chamam ela de fraca, incapaz, raquítica, que ela vai ao encontro de um milagre, de um rabino, de um mestre, chamado Jesus. E o texto vai dizer que ela vai bolar um plano inusitado. Ela vai por entre a multidão, com um objetivo: tocar nele. Eu ouvi um aleluia aqui à minha direita. Eu vou repetir. Ela não vai para ver Pedro, ela não vai para ver Tiago, ela não vai para ver João, ela vai para ver o Filho de Deus e somente tocar nele. E a Bíblia diz, olha para cá, que enquanto ela vai bolando aquele plano, ela vai por entre a multidão. Eu não sei como que ela fez, eu não sei se alguém empurrou ela, eu não sei se ela se abaixou, mas quando ela toca na orla dos seus vestidos, o texto diz que dele, de Jesus, saiu poder, e aquela mulher foi curada instantaneamente. Por quê? Porque no Antigo Testamento as orlas dos vestidos do Deus vivo encheu o templo, mas agora no Novo Testamento as orlas do vestido de Jesus não enche mais um templo feito por mãos de homens, enche o templo do Espírito de Deus. Aquele poder é tão forte que aquele poder entra naquela mulher e ela é curada instantaneamente. Mão direita para frente, porque eu vou profetizar. Isso é coisa de itinerante. Eu quero profetizar algo na tua vida nesta noite. O ponto de contato já está aqui nesse ambiente. Se chama a presença de Jesus. Se você tocar nele pela fé nesta noite, eu tenho a grandíssima certeza que vai sair dele poder. No original, que é dunamis. Dunamis quer dizer energia, força ativa de Deus. Deixa eu te dizer, essa síndrome do pânico não vai ficar aí dentro do seu coração. Essa ansiedade exacerbada não vai ficar dentro do seu coração. Esse descontrole emocional vai dar lugar para a paz de Deus que excede todo entendimento. Quem quer desse poder nessa quinta-feira profética, levante a sua mão para receber algo de Deus sobre a sua vida agora. Há uma graça de Deus aqui nesse ambiente aqui. O texto continua. E o texto vai dizer que serafins estava por cima dele. Serafins quer dizer aqueles que são os ardentes, aqueles que queimam,
Aqueles que adoram de uma forma inflamada. Eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Porque verdadeiro adorador, querido, ele não é mecânico, ela não é mecânica espiritualmente falando. Ele, o adorador ou adoradora, adora de forma espontânea. É normal você ver um pregador dizer: levanta a mão, levanta o pé, cutuca o irmão, olha para aquele, mas quando a adoração é espontânea, é semelhante à dos serafins que canta: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quando você abre a sua Bíblia no livro do Apocalipse capítulo 4, você vai ver que os serafins estão ao redor do trono, dizendo: digno é o Senhor, santo, santo, santo. Deus gostou tanto daquela adoração quente, porque adorador adora quente. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Adorador adora quente, ele não está se importando se alguém à sua direita, à sua esquerda não está gostando do barulho do glória dele. Ela não está se importando se ele ou ela vai gostar dela levantar a mão ou não. Ele sabe que ele adora, não é simplesmente pelo que Deus faz, ele adora pelo que Deus é. E é por isso que em João 4:28 vai dizer: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura o que os tais assim o adora. Se os tais assim o adora, cadê eles aqui nesta noite? Tem adorador lá atrás, tem adorador aqui. Se o Pai está procurando, é porque à medida do tempo os adoradores estão sumindo. Mas nessa quinta-feira profética, na JJ Muraro número 58, na Assembleia de Deus Missão, Ele te achou, 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 Ele te achou. Estavam por cima dele. Olha que culto lindo. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, eles estão ao redor do trono. Deus gostou tanto da adoração, que olhou para os serafins, querido, e disse assim: vocês estão me adorando aí? Eu vou elevar o nível de vocês. Sobe, sobe, porque é Deus quem eleva o nível. Eu estou sentindo graça de Deus para te dizer que quem vai elevar o nível do teu ministério é Deus, e isso só vai depender da intensidade da adoração que você entrega. Abraão, ele sabia muito bem que lá no Moriá ele ia ter que oferecer o seu filho no altar, mas a intensidade do fogo dar-se-ava pela quantidade de lenha que ele cortasse na sua casa. Sabe o que é que eu aprendo? Adorador não vem para o culto para adorar, ele já vem adorando, já tem lenha queimando dentro de casa, já tem. Aí Jeová falou: eleva o nível, sobe, 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 sobe. Nisso, ao redor do trono, acompanha a minha linha de raciocínio, tem um querubim, pastor Rafael, pastor Celso, obreiros, que quando olha a adoração desses serafins tão forte, tão intensa, e vê Deus o elevando o nível dos mesmos, a Bíblia diz em Isaías 14:14: eu subirei acima das estrelas de Deus. Ou seja, estrela brilha, e serafim está aceso, porque quem adora está aceso. Aí ele diz: eu subirei às alturas, acima do trono de Deus, e estabelecerei o meu trono. O problema não está em querer subir, o problema está em querer estabelecer
trono. Quando eu lia isso hoje à tarde, o Espírito falou ao meu coração: meu filho, não estabeleça trono, estabeleça adoração, porque quem estabelece trono, a queda é certeira, mas quem estabelece adoração, o milagre passa pelo processo da adoração. Deixa eu ver se tem adoração aqui, né? Eu vou deixar você adorar, porque olha o culto dos serafins. Parece que eu vejo, querido, um serafim dizendo para o outro: aquele que está sentado no trono, ele é o que para você? Aí o serafim dizia: para mim, ele é santo. E para você, serafim, para mim, ele é santo. E para você, ele é santo. Ele é santo. Oh meu Deus, que culto lindo. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, e ele disse o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo diante de Deus, para que vocês experimentem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E quando vocês se reunirem, um tem salmos, outros tem cânticos espirituais, porque tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é respeitável, seja isso o vosso pensar. Nesse culto aqui não tem espaço para interesseiro. Esse culto aqui tem espaço para quem adora, para quem adora, para quem adora. Só que eu acho interessante, olha o cântico desses serafins: santo, santo, santo. Eu achei que eles iriam terminar o hino assim: é o Senhor da santidade. Seria correto, sim ou não? Pensa comigo. Santo, santo, santo é o Senhor da santidade. Mas eles não terminam o cântico assim. Eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque quando você entra numa peleja, você peleja, mas quando você adora, é o santo quem peleja por você. O Senhor dos exércitos é poderoso na batalha. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Mão direita para cima, porque eu vou profetizar algo nesta noite. O diabo pode ter preparado uma arquibancada para ver a tua derrota e cantar a tua derrota, mas ele não vai cantar a derrota de crente nenhum que está aqui nesta noite. O Senhor vai na tua frente dizendo: eu vou na frente, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Quem acredita nesta verdade, exalte o nome de Jesus. Aí o texto diz: e toda a terra está cheia da sua glória. Gente, não adianta. Esse povo é o povo do glória. Vou repetir. Esse povo é o povo do glória. Alguém certa feita disse para mim: você é daquela igreja que os crentes ficam dizendo glória, 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 glória. Estou falando isso porque é alguém graduado, alguém estudado, alguém que não professa o pentecostalismo. Eu disse: eu sou. Aí ele falou: então me prove na Bíblia que crente tem que ficar dando glória, glória, glória para Deus dar vitória. Deus não é surdo. Falei: é verdade, Deus não é surdo. Mas nós, os pentecostais, não somos mudos. Me prova na Bíblia, eu quero prova. Eu falei: você quer prova? Tá bom. Você conhece o pai da fé, Abraão? Conheço. Pois é, em Romanos capítulo 4, vai dizer que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso não prova nada, não prova. Salmo 29, verso 19. O Senhor está no seu santo templo, e
todos lhe dão glória. Não, neotestamentário, no Novo Testamento. Ah, você quer versículo no Novo Testamento? Então lá vai. Capítulo 14, verso 7 do Apocalipse. Um grande anjo com o evangelho na mão. Ele disse: ó todos os moradores da terra, dai glória ao Deus Todo-Poderoso. Ah, você quer mais um versículo? Então lá vai. Pedro escreveu à igreja dizendo: vós fostes comprados por bom preço, dai pois glória a Deus. Não adianta ficar preocupado com a gente, nós somos o povo do glória, nós vamos subir dando glória. Cadê o povo do glória? Deixa eu ver, aumenta o som do glória aí que ele vem. Deus está curando pessoas aqui nesta noite. O barulho desse glória a Deus aí que você deu aí, queridos, sonhos que estavam sepultados, Deus está fazendo ressuscitar nesta noite. Eu estou sentindo graça de Deus para te dizer, aquele projeto que você colocou na gaveta, e está dizendo que o ano está acabando e não adianta colocar em prática, é mentira do diabo. Coloca em prática, porque você vai se alegrar. Grandes coisas o Senhor vai fazer para você e para sua casa. Nós somos o povo do glória. É interessante que as bases do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, de glória, de presença. Meu Deus. Pastor Rafael, teologicamente falando, nós sabemos que serafins, eles não têm os órgãos internos como pulmão, e eles não, logicamente, eles não têm respiração, são seres angelicais criados por Deus. E daí a gente fica se perguntando como a intensidade do santo, santo, santo faz estremecer as bases do limiar do templo. Se eles não têm pulmão e a intensidade é tão forte que até aquilo que não é visto treme. Oh, Espírito Santo. Com esse barulho que você glorificou a Deus aqui nesta noite, Deus está dizendo: eu estou movendo coisas que você nem está vendo. Eu estou trabalhando. Agora, em contrapartida, vamos contextualizar. Tem pessoas aqui que entraram aqui, com problema com filho, com cartão de crédito para pagar o débito. Pessoas que adentraram aqui com causas que precisam serem resolvidas, crises existenciais e tantos outros problemas que nem precisa dizer, o Espírito Santo me revela. Só que eu tenho uma certeza: se os serafins que nasceram simplesmente para adorar e dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a intensidade é tão forte que faz estremecer as bases de um templo, imagina o que ele não vai fazer quando o crente adora a Deus em meio às dificuldades. Tem 2 crentes, quantos crentes? 2 crentes que foram presos por causa do Evangelho. Eles estão presos e por volta da meia-noite, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles começam a cantar. Não sei qual é o hino, não vou arriscar, senão daqui a pouco você levanta e vai embora. Mas a Bíblia diz que mesmo eles em posições estranhas, quando eles começaram a louvar, eu não sei qual era o hino, eu vou arriscar, talvez eles cantavam: eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu sei que Ele não me esqueceu.
a presença de Deus. Quando Jeová escuta aquilo, Jeová diz: do trono eu não vou ficar aqui. Desce lá, anjo. Não é as bases do limiar que vai se mover, é as portas que vão se abrir, é as cadeias que vão ser quebradas. Mão direita para frente, porque eu vou profetizar algo aqui nesta noite. À medida que o som do teu glória está sendo ecoado nesse ambiente aqui, e a tua mão levantada, fica em paz. Deus está abrindo portas de oportunidades. Deus está girando a chave espiritual para você nesta noite. Está dizendo: quem adora recebe vitória. Problemas para ser resolvido. Quem adora tem vitória. Diante daquela glória, Isaías se constrange e ele diz: ai de mim, porque eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quantos aqui querem um avivamento? Olha que coisa linda. É gostoso quando numa vigília, num congresso, num evento ou em um culto, a glória de Deus se derrama de uma maneira que crente corre, crente pula, crente salta, crente abraça o outro, crente faz aquilo que sente no coração de forma espontânea. É gostoso ou não é? Você já foi num culto assim? Sim ou não? É bom. Só que avivamento não é simplesmente movimento. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é arrependimento. Da maneira que a glória de Deus se manifestar aqui neste ambiente, aqui nesta noite, eu quero que você saia dessa quinta-feira dizendo: eu vou ser diferente lá naquele ambiente de trabalho, eu vou ser diferente lá naquela escola onde eu estudo, eu vou ser diferente dentro da minha casa, eu não vou mais dar trabalho para pastor, eu vou ser diferente, porque avivamento é arrependimento. Aí é interessante que o Isaías se constrange, e ele diz assim: os meus lábios são impuros, os meus lábios são o quê? Me ajude a pregar. Impuros. Mas não era só os lábios de Isaías que eram impuros. Jesus ratificou dizendo que não é aquilo que entra na boca do homem que contamina o homem, mas o que sai do coração é o que contamina o homem. Quando Isaías diz: eu sou homem de lábios impuros, ele está dizendo: não é só os lábios, é o meu coração. E se o coração é a sede do entendimento, do raciocínio, Isaías estava dizendo: eu me constranjo diante da tua glória, e eu quero me arrepender por completo. Por quê, pregador? É simples. A escadaria de Deus ainda está existente nesse ambiente, e tem pelo menos 2 degraus. O primeiro é aquele que confessa, o segundo é aquele que deixa, e daí, pregador, alcançará misericórdia. Eu sinto graça aqui de Deus para te dizer que eu sei que até mesmo que o parafuso está dando uma apertada aqui, mas o Eterno está dizendo para mim, para você, diante da glória de Deus, mudança de vida é essencial. Não podemos trocar, inverter os valores, os princípios não podem ser quebrados. E o que é que Deus faz? Aquele que confessa e Deus alcança a misericórdia, porque a graça do Senhor é quem nos envolve. Você acha que você está aqui por quê, meu irmão, minha irmã? É porque a graça de Deus te alcançou. É a graça de Deus te alcançou. Deus foi lá, pegou você, lavou, purificou, limpou. Olha você aí, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, dando glória a Deus, depois de uma tarde abençoada. Isso é graça, isso é misericórdia.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Termino agora, 5 minutos. Mas pare para pensar comigo. Quando ele vê o rei, o Senhor dos exércitos, um dos serafins, pastor Celso, vai no altar de Deus, cheio de brasas vivas. E lá tem uma tenaz, lá tem uma o quê? Uma tenaz. O anjo, pensa comigo, ele poderia chegar naquele ambiente, como os serafins ardem em fogo, eles poderiam colocar as mãos nas brasas, pegar uma brasa e levar na boca do profeta, sim ou não? Só que ele vai pegar uma tenaz, vai até o altar, pega a brasa, coloca na mão, aleluia, e leva até a boca do profeta. Por que, pregador? Porque no altar de Deus não sai mexendo assim. Só 5 pessoas entenderam, eu vou repetir. No altar de Deus não sai mexendo assim. As coisas de Deus têm que continuar como estão, tem que continuar no devido lugar delas. A casa de Deus ainda exige santidade e santificação. E no processo da restauração, e eu termino agora, tenho mais 2 minutos. Deus sempre usou brasas. Já percebeu isso, pastor Rafael? O senhor é um pregador que ama a Bíblia. E eu acho interessante, pastor Celso, que todo o processo de restauração Deus está usando brasas. É um profeta que está com medo de uma mulher por nome de Jezabel, que deita um pé de zimbro, e ele disse que morra eu. Não sou melhor do que os meus pais. Ele dorme. O anjo acorda e diz para ele: olha essas brasas aí, ó. Come desse pão que está sendo cozido na brasa. Ele come daquele pão e caminha mais 40 dias. Eu vou profetizar de olho aberto aqui. Tem pão fresco nesta noite. E a palavra de Deus está te alimentando e dizendo para você: as intempéries da vida não vão te fazer parar. Ainda vai ter mais um espaço de tempo para você caminhar, para você prosseguir, para você não desistir. Deus conta com você neste processo. É um Pedro que está se sentindo desconfortável porque negou o mestre. No capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus aparece à beira do mar de Tiberíades. Vocês conhecem o texto. Passam a madrugada inteira, não pescam nada. E ele vai dizer: lança do lado direito. Eles pegam 153 grandes peixes. Quando João vem e diz: Pedro é o Senhor. Pedro sai nadando. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você sabe por que Pedro, ele pula na água de imediato? Porque ele vai lembrar de quando ele estava naquele barco, naquele dia, que a visão era turva, quando Jesus vinha em direção dos discípulos em meio àquela tempestade. E ele disse: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele anda por sobre as águas. Quando João diz: é o Senhor, ele diz: então se é ele, a experiência vai ser a mesma. Quando ele pula dentro da água, ele afunda. Talvez ele espera Jesus vir andando de novo, mas Jesus não vem. Ele diz: então, para ter uma nova experiência, eu vou ter que nadar ao encontro dele. Eu estou sentindo graça de Deus para te dizer aqui que a tua experiência com Deus, tem muita gente dizendo que tu vai morrer na praia, mas não vai morrer na praia. Ele está te esperando para uma experiência maior. Aí quando Pedro chega lá, eles passaram a noite inteira, não pescaram. Só que quando Pedro chega na beira da praia, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Jesus já estava
com um peixe na brasa. E aí, Pedro, como é que você quer? Molinho? Crocante? Qual é o jeito que você quer, Pedro? Porque o processo de restauração é com brasa, Pedro. Aquilo que você buscou sem mim no mar da vida, você só vai encontrar na palma da minha mão, Pedro. Eu tenho uma experiência nova para você, Pedro. Mas falando de restauração, quem aqui assa carne sabe muito bem que se você compra uma carne, independentemente da carne, e você coloca na churrasqueira de imediato, se o fogo estiver alto, o que é que vai acontecer? Vai queimar. Por fora, a carne vai estar crocante. Quem olha diz, dá para comer. Quem sabe na próxima vitória do Brasil, quando você for fazer um churrasco, faz uma experiência, deixa ficar só na brasa, pega a carne, coloca lá e deixa um período de tempo lá. Alguém vai olhar e vai dizer, está demorando, mas lá dentro o processo, porque tudo que Deus quer fazer na tua vida, Deus não começa de fora para dentro, Deus começa de dentro para fora. E tem brasas de Deus aqui nesta noite para te dizer, a minha graça te basta.